Bom dia! Estou aqui para o nosso devocional e hoje nós vamos ler 2 Reis, capítulo 7, a partir do versículo 1, diz assim: Então disse Eliseu: Ouve a palavra do Senhor, assim diz o Senhor. Amanhã, quase a este tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo e 2 medidas de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Porém, um capitão, em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse: Eis que, ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia-se fazer isso? E ele disse: Eis que o verás com os teus olhos, porém daí não comerás. E 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: Para que estaremos nós até aqui? Morreremos? Se dissermos entremos na cidade, a fome na cidade, morreremos aí. E se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos nós, pois, agora, e demos conosco no arraial dos sírios. Se nos deixarem viver, viveremos, e se nos matarem, então somente morreremos. E levantaram-se ao crepúsculo para ir ao arraial dos sírios, e chegando à entrada do arraial dos sírios, eis que não havia ali ninguém. Porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios ruído de carros e ruído de cavalos, como o ruído de um grande exército. De maneira que disseram uns aos outros: Eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Pelo que se levantaram e fugiram no crepúsculo, deixaram as suas tendas, os seus cavalos e os seus jumentos e o arraial como estava. Fugiram para salvarem as suas vidas. Aí esses leprosos, eu vou resumir aqui, chegaram ali, comeram, beberam, quiseram guardar algumas coisas, mas eles pensaram assim, mas como? Isso não é certo. Então eles foram até Samaria e contaram para o rei que o que tinha acontecido, que o arraial estava vazio, mas ninguém sabia ainda o que Deus havia feito. Deus fez com que eles ouvissem aquele ruído e que eles imaginassem que um grande exército estava vindo ali para eliminar eles. Aí, então eles foram e contaram para o rei, né, o que tinha acontecido. Deixa eu só ler aqui para você entender aqui. Aí, depois você pode ler todo o capítulo em casa. Eu só vou ler aqui, daí no versículo 16 diz assim: Então saiu o povo e saqueou o arraial dos sírios, e havia 1 medida de farinha por um ciclo e 2 medidas de cevada por um ciclo, conforme a palavra do Senhor. E puseram o rei à porta, o capitão em cuja mão se encostava, e o povo atropelou na porta, e ele morreu, como falara o homem de Deus, o que falou quando o rei descera a ele. Porém, porque assim sucedeu como o homem de Deus falara ao rei, dizendo: Amanhã, quase esse tempo, haverá 2 medidas de cevada por um ciclo, e 1 medida de farinha por um ciclo à porta de Samaria. E aquele capitão respondera ao homem de Deus e disse: Eis que, ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia-se isso fazer conforme esta palavra? E o homem de Deus dissera: Eis que o verás com os teus olhos, porém daí não comerás. E assim lhe sucedeu, porque o povo atropelou a porta e ele morreu. Então, o que aconteceu aqui? Samaria estava passando por uma situação muito difícil. A cidade estava cercada, né, por aquele povo ali, pelos sírios, e eles não podiam sair, né? Eles não tinham como sair, não tinha como entrar mantimentos, e eles não tinham como sair para comprar também. Então a cidade, eles já estavam começando a passar necessidades. Mas quando Eliseu falou isso, ele não falou com os olhos dele, mas ele falou movido por aquilo que o Senhor havia mostrado para ele. Ele creu, o Senhor falou para ele que ia acontecer aquilo, e Eliseu profetizou, e aconteceu conforme a palavra do Senhor. E o capitão que duvidou viu, mas não usufruiu da bênção. Então, o que nós aprendemos com isso? Nós profetizamos.
Então inicie este ano profetizando bênção para a tua casa, para a tua família, para a vida dos teus familiares, para os teus negócios, para o teu empreendimento, para o teu trabalho. Profetize. Profetize. Por mais que você possa estar diante de um vale de ossos secos, mas profetize. Profetize. Então, dentro de Samaria, havia esse profeta, que ele não olhava, ele não estava vendo a situação com os olhos humanos. O profeta recebeu uma revelação divina e repartiu com o povo. Aqueles que creram usufruíram, o único que duvidou não recebeu. Profetize o seu ano antes dele chegar, mas como ele já chegou, profetize agora. Profetize o que ainda você não consegue ver, porque é pela fé que nós vemos o que Deus vai fazer. Conforme aquilo que veio ao nosso coração, nós vamos declarar, nós vamos profetizar e as coisas vão acontecer. E profetize o que você ainda não consegue ver, ignorando o que está diante dos teus olhos naturais. Não olhe com os olhos naturais, olhe com os olhos da fé. Muitas pessoas não conseguem entrar na terra prometida e não conseguem alcançar o milagre que tanto almejam porque olham com os olhos naturais, não olham com os olhos da fé. Como aquele testemunho que eu falei de mães que chegavam em casa, viam os filhos drogados, elas abriam a porta da casa chegando da igreja e elas diziam: Senhor, este aqui não é o meu filho. O meu filho é homem de Deus. O meu filho está liberto dessa porcaria, desse vício das drogas. O meu filho, ele é um servo teu. Eu vi pastores se levantarem assim. Homens de Deus, Deus levantou daquela situação, porque mães creram na palavra e profetizaram a vida, a libertação, a bênção sobre a vida daquele filho que estava lá deitado num sofá, de ressaca, de álcool e de droga. Elas olharam para eles, não como eles estavam ali com os olhos naturais, mas elas olharam para eles com os olhos da fé e profetizaram sobre a vida deles. E dali Deus levantou homens de Deus, cantores, pastores, evangelistas, missionários e por aí vai, obreiros. Quando você crê e você profetiza, sem que os teus olhos estejam vendo, mas você profetiza segundo veio ao teu coração, como o Josué e o Calebe. Eles foram ver a terra, como eles receberam no coração deles. Eles disseram que quando eles olharam a terra, era melhor do que aquilo que eles tinham imaginado. Era aquilo que Deus tinha reservado para eles. Mas aqueles que não conseguiram ver com estes olhos, não entraram na terra prometida. E muita gente está deixando de entrar na terra, de tomar posse da bênção, porque está olhando com os olhos naturais. Olhe como Eliseu, que quando ele estava em cima do monte com o servo Geazi, o servo quando acordou saiu para fora, olhou, eles estavam cercados. E Eliseu disse: tem mais aqui com nós do que lá embaixo, Geazi. Geazi não conseguia ver, ele disse: Senhor, abra os olhos dele para que ele veja. Quando aquele homem abriu os olhos dele, espirituais, e ele conseguiu ver anjos, carruagens de fogo ao redor deles lá em cima do monte, ele ficou estagnado, apavorado, porque Eliseu conseguia ver, mas ele não. Mas Eliseu disse: Senhor, abre os olhos para que ele veja. E é isso que está faltando você fazer. Pedir para que Deus abra os olhos espirituais dos teus familiares. Pedir para que Deus dê sabedoria, dê visão, dê direção, abrir os olhos espirituais deles para que eles possam ver como você, da forma como você crê. E ore pelo seu ano.
Declare com fé, pois você é profeta sobre a sua família, sobre o teu trabalho, sobre a tua empresa, sobre os teus negócios, sobre os teus empreendimentos. Você é profeta. Jamais se deixe abater pelas palavras e críticas da oposição. Fuja de abutres e corvos e de gente pessimista. O oficial em cujo braço o rei estava se apoiando zombou do homem de Deus, por isso não pôde desfrutar do milagre. E você vai ver muitos, aqueles que zombaram da tua fé, eles não vão participar dela, não vão. Eles vão assistir a tua vitória e eles vão aplaudir quando Deus te abençoar. Quando eu estava orando para que Deus me abençoasse, né, com o casamento, com o homem de Deus, eu esperei 7 anos, até que Deus me preparou meu esposo e nos apresentou. Na igreja que eu frequentava, eu profetizava de acordo com a direção que eu recebia. Quando eu ia ouvir a palavra, eu sentava, porque eu era obreira, né? Então, nos dias que era a minha folga, eu sentava para ouvir a palavra. Senão, eu ajudava no culto, ouvia também, mas a gente auxiliava. Eu sentava e no banco do meu lado eu colocava a minha bolsa e dizia: Senhor, muito obrigado, porque aqui é o lugar do meu esposo. Ele está aqui do meu lado. E assim eu fui fazendo, por muito tempo. Pessoas zombavam de mim. Quando eu dizia: mas Deus vai enviar. Aonde que tá que eu não tô vendo? Porque ninguém conseguia ver. Não tinha ninguém solteiro na igreja naquela época, assim, que fosse, né, para casar comigo. Ou para casar com as outras irmãs que também estavam esperando naquele momento também em Deus. Quantas vezes zombaram de mim? Nós vamos ter que arrumar um namorado para ti. Eu digo: vocês não precisam arrumar nada para mim, porque quem vai arrumar é Deus. Vocês acham que eu não fui criticada, zombada, de certo, por trás de mim, rindo, dizia: você é louca. Mas para essas pessoas, eu enviei meu convite de casamento. Pessoas dentro da igreja depois chegaram para mim e disseram: irmã, a senhora tem um testemunho para dar. Porque zombavam, olhavam para trás: aonde é que tá? Falavam assim para mim. Pessoas muitas vezes vão ser usadas para zombar da tua fé, mas não esmoreça. Fique firme naquilo que você profetizou. Fique firme naquilo que você declarou, segundo a palavra que você recebeu. E é assim que Deus trabalha. Deus, ele age de acordo com a tua fé. O meu justo vive da fé. Se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Então eu recebi a minha bênção. Tenho a minha família. Esse ano vai fazer 10 anos que eu estou casada. Meu filho vai fazer 7 anos. Mas por quê? Porque eu criei. Porque eu recebi a palavra, eu declarei, eu profetizei, eu tomei posse dela. Muitas vezes, quando eu me sentia só, eu orava e dizia: Senhor, ocupa esse vazio, esse espaço, até que o Senhor mande o meu esposo, a minha bênção. O Senhor vai ocupar esse vazio que eu estou sentindo. Porque a palavra diz que Deus não fez o homem, né, para ser só, e nem a mulher. Então, claro que eu sentia a falta de ter alguém para conversar, para passear, para tomar um sorvete, mas eu soube esperar o tempo de Deus. Tudo é no tempo dele, não no nosso. Nós não podemos atropelar as coisas, né? Então nós precisamos esperar em Deus. Então, se você quer casar, coloque lá no teu projeto de vida, numa folha, escreva, peça para Deus como você quer a pessoa. Eu quero alta, eu quero baixa, eu quero assim, eu quero assado, de olho assim, de olho... Coloque para Deus, especifique para ele: Pai, eu quero uma pessoa assim. E não esqueça de colocar um homem que seja temente a Deus, um servo de Deus, fiel a Deus, que guarde os princípios, que ande na palavra. Não esqueça do principal,
um homem de Deus, um servo de Deus. Não bote só essas qualidades, né? Olho assim, cabelinho assim, alto, não. O principal, que seja uma pessoa que guarda os mandamentos, que viva os princípios, que guarde a palavra, que seja um homem temente a Deus, que vai te honrar, que vai te respeitar, que vai te amar como manda a palavra. Um homem ou uma mulher, né, para aquela pessoa que quer também, né, o irmão que quer casar, faça assim também. Uma serva de Deus, temente a Deus, fiel, correta, assim, coloque, exemplifique. Eu quero loira, eu quero alta, eu quero assim. Coloque e apresenta para Deus, Senhor, eu quero esta pessoa assim. Eu não sei onde ela está, mas no momento que você vai orando, Deus ele vai moldando. Uma vez uma irmã me deu essa palavra. Irmã Eliane, são 2 vasos. Você ora aqui, a pessoa ora aqui. E Deus vai te moldando aqui e vai moldando ele lá, segundo as orações de vocês. Aí, quando vocês estão prontos, Deus apresenta vocês. E é assim que Deus faz. Então você precisa compreender isso. De que não é assim. Claro, tem pessoas que demoram menos tempo, né? Mas no meu caso foi necessário. Para que Deus curasse as feridas, para que Deus me limpasse de antigos relacionamentos, né? Para quê? Para que eu entrasse no meu casamento sem levar essas bagagens. E o meu esposo também. Porque se os dois têm feridas, não dá certo. Eles levam isso para dentro do relacionamento. Por isso que pessoas muitas vezes não dão certo. O mundo ele tem uma visão, se cura um amor com outro amor. Não, tem que ter um tempo, porque assim as pessoas largam o relacionamento, já entram em outro, feridas de um, feridas do outro lado, e levam isso para dentro. Daqui a pouco eles começam a brigar, eles não olham as diferenças um do outro, as manias um do outro, se realmente vai dar certo, se vão se encaixar, eles veem isso tudo depois. Depois muitas vezes já foram morar junto, já tem uma criança no meio. Então tudo isso são coisas que a gente deve pensar e refletir. Eu precisei passar por esse tempo. Tem pessoas que passam menos, mas eu precisei passar por estes 7 anos. E eu fiquei ali. Me dediquei todo o tempo para a obra, para Deus, para as coisas de Deus, me envolvi. O tempo passou que eu nem percebi. Mas é assim, eu fui entendendo que foi necessário passar por aquele processo. Então nós precisamos entender isso. E não se deixe abater por palavras e críticas, né? E oposições. Cuide para quem você vai falar os teus sonhos, os teus projetos, o que você quer fazer, porque tem pessoas que estão cheias de inveja, querendo a tua ruína. Às vezes você pode até pensar, mas fulana é gente boa, né? Não, vigie. Peça para Deus te mostrar quem são as pessoas que estão ao teu redor. Converse você e o teu cônjuge. Não fique expondo. E para Deus, aquilo que vocês querem. Mas não fique expondo para os outros, não. Somente se forem pessoas de confiança. Um líder espiritual, né? Um pastor que você vai pedir uma orientação. Pastor, me ajuda em oração. Ou um irmão de fé, uma irmã de fé que você tenha, que se alegra com as tuas conquistas verdadeiramente. Diz, meu irmão, me ajuda em orar por esse projeto aqui, para que Deus me dê a direção. Então cuide. Com quem você tem compartilhado os teus projetos, os teus sonhos? Coloque para Deus, já diz projeto de vida. Coloque o teu projeto de vida diante dos pés da cruz. Coloque diante de Deus. Não fique expondo para terceiros. O máximo ainda que você de repente pode falar para teu pai, para tua mãe, alguém, um irmão, um teu irmão. Mas cuide com quem você fala, com quem você tem aberto o teu coração. E
Que neste novo ano você possa declarar vitória e estar perto de pessoas que têm uma fé igual ou maior que a sua. Então guarda esta palavra, reflita nela. Leia todo esse capítulo de 2 Reis 7 na tua casa. Leia mais se você quiser e você vai ver como Deus faz. Imagina, Deus fez com que aquele povo ouvisse o ruído de cavalos e de gente. Não tinha. Os sírios pensaram que estavam, agora deu para nós, né? Ó, deram no pé. É assim que Deus faz, quando você crê. Aquele capitão não usufruiu da bênção porque ele não creu naquilo que o profeta declarou, movido pelo Espírito de Deus. Então não deixe ninguém roubar os teus sonhos, os teus planos. Por mais que você conte para alguém, essa pessoa vinha e te joga um balde de água fria, você diga não. Se Deus falou, é assim que vai acontecer. Faça assim e você vai ver o céu se mover a teu favor. Como Geazi conseguiu ver aqueles anjos, carruagens de fogo lá em cima do monte. Que você possa ver a luz resplandecer, Jó disse, determinando tu algum negócio. Ser-te-á firme e a luz brilhará no teu caminho. Então guarda esta palavra, que a luz brilhe no teu caminho, que você seja muito abençoado neste ano e que você viva o extraordinário que Deus tem para a tua vida, em nome de Jesus. Reflita nessa palavra, fique com ela. Eu quero orar com você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas pessoas que estão ouvindo esta palavra. E eu sei que ela vai germinar. Eu sei que ela vai dar frutos, ela vai produzir. Eu sei que pessoas, Pai, já tomaram posse desta palavra. Já se tornaram profetas dentro da sua casa, no seu trabalho, no seu negócio, no seu empreendimento, nos seus sonhos, nos seus projetos de vida. Eu sei que pessoas estão chamando a vida, a existência. Essas pessoas estão usufruindo da bênção e vão usufruir do milagre e vão viver o extraordinário do Senhor, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua vida grandiosamente.